Olá, pessoal. Dando continuidade ao curso de Fundamentos do Estado, a gente vai conversar hoje sobre o tema Riscos à Democracia no Brasil e no Mundo. Aqui no curso de Fundamentos do Estado, a gente viu e discutiu um conjunto de assuntos que a gente pode vincular a esse grande tema que é democracia, um tema absolutamente central na discussão sobre Estado. Logo no começo do curso, a gente trabalhou, com base no texto do José Murilo de Carvalho, o conceito que o Marshall, um cientista político inglês, apresenta para a cidadania, esse elo que une o povo, as pessoas, né, que compõem o povo, ao Estado, e que para o Marshall é composto por três dimensões principais: a dimensão dos direitos civis, a dimensão dos direitos políticos e a dimensão dos direitos sociais. Partindo dessa discussão do Marshall e do José Murilo de Carvalho, a gente trabalhou um conceito de Estado democrático e social de direito para pensar os Estados contemporâneos. O conceito de Estado de Direito é associado à ideia de legalidade, de império da lei, de submissão do Estado e dos governantes às determinações e aos direcionamentos legais. A ideia de Estado democrático, o conceito de Estado democrático guarda relação com a participação do povo no exercício do poder político. Democracia vem de kratos e de demos, kratos, autoridade, demos, povo. Democracia é a forma de exercício do poder em que a autoridade cabe ao povo, né, se contrapondo às autocracias, a forma de exercício do poder em que se caracteriza pelo caráter não democrático, né, pelo caráter totalitário, pela ausência de participação do povo na tomada de decisões. E, por fim, o conceito de Estado social relacionado com a ação do Estado na efetivação dos direitos sociais, né, na repartição das riquezas socialmente produzidas. A gente vive no Brasil hoje sob a égide de uma Constituição aprovada em 1988, que foi apelidada desde a sua promulgação de Constituição Cidadã, e que é uma Constituição muito robusta na previsão de direitos, especialmente em relação às outras constituições da história brasileira, mas também em relação a outras constituições nacionais do período contemporâneo. A gente viu numa aula lá do começo do curso os direitos políticos que temos hoje no Brasil: direito do sufrágio, votar e ser votado, e outros direitos de participação, como o direito de integrar conselho de políticas públicas, o direito de integrar conselho de sentença como jurado, o direito de ajuizar ação popular, o direito de votar em plebiscitos e referendos, instrumentos da democracia direta ou participativa, em que o próprio povo toma as decisões, direito de iniciar um processo de tramitação legislativa. E a gente apresentou esses direitos, apresentando também uma visão bastante crítica sobre a insuficiência desses direitos que a gente tem hoje no Brasil para materializar uma democracia plena, ou para intensificar o nosso processo de democratização, pensando, a partir do texto do Boaventura Santos, na necessidade de construirmos uma democracia política, mas também racial, social, econômica e cultural. E aí a gente tentou aqui no curso vivenciar na própria estrutura da construção do programa pedagógico essa demanda pela participação, ou melhor dizendo, pela intensificação da participação das pessoas no processo decisório, de modo que vocês puderam tomar aí um conjunto de decisões sobre o curso, qual seria o tipo de avaliação, quais atividades faríamos,
eleição de representante discente, entre outras ações. Porque eu quis não só discutir com vocês democracia e participação, mas de fato construir de modo prático instâncias de participação mais democrática como um contraponto aos modelos autocráticos e autoritários vigentes na maioria das estruturas da nossa sociedade, e isso chega aos próprios cursos das universidades. Então, tendo visto esse conjunto de temas durante o semestre, entre outros temas, no dia de hoje, faremos uma discussão com base em 2 textos. O primeiro texto é esse livro, que está aí com a capa projetada, Como as Democracias Morrem, de autoria de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Esse livro é um best-seller, um livro que vendeu muito, tanto nos Estados Unidos, onde ele foi inicialmente publicado, em 2018, quanto no Brasil, onde ele foi traduzido para português no mesmo ano, também foi muito vendido aqui no Brasil, e em outras sociedades nacionais, em outros idiomas para os quais ele foi traduzido, também foi um sucesso de público e de crítica. E aí depois, num segundo momento dessa nossa aula expositiva dialogada, a gente vai conversar sobre um relatório elaborado esse ano por um instituto chamado VDEM Democracy, Varieties of Democracy Institute, que apresenta relatórios anuais verificando, a partir de indicadores, como anda o estado das democracias no mundo, pensando isso a partir principalmente da lógica dos direitos civis e dos direitos políticos. Em relação a esse livro, Como as Democracias Morrem, foi indicado para vocês a leitura da introdução e da conclusão do livro. Eu espero que vocês tenham feito, é um livro muito interessante, e eu convido a quem quiser, adquirir o livro e fazer a leitura dele, vale a pena, é um livro de fácil leitura e muito bom. E ele traz um conjunto de discussões que eu considero importantes e que eu vou apresentá-las para vocês nessa primeira parte da aula. O livro ele parte de uma constatação, que é a constatação de que atualmente a morte das democracias e a substituição de regimes de participação por regimes autoritários não mais tem se dado por meio de golpes de Estado, não tem se dado por meio da tomada violenta do poder, como ocorreu no Brasil em 64, em vários países da América Latina, em especial na década de 60, mas também um pouco antes e um pouco depois disso. O livro ele constata que atualmente a morte das democracias tem sido provocada principalmente por governos eleitos e por meio do uso das próprias instituições estatais, como o judiciário, como o legislativo, nesse processo de autocratização, de desestruturação dos regimes democráticos. Isso tem ocorrido em inúmeros países, o livro apresenta vários exemplos, e ele dialoga com um conceito e com uma análise do cientista político chamado Larry Diamond, que aponta que estamos num momento de recessão democrática no mundo. Tivemos um grande ciclo de expansão das democracias, na verdade tivemos vários ciclos de expansão das democracias durante o século XX até o início do século XXI. O Brasil, por exemplo, se democratizou a partir da década de 80, mas esse cientista político entende que esse ciclo de expansão das democracias chegou
ao fim e vivemos hoje uma recessão democrática, ou seja, uma interrupção desse processo de expansão dos regimes democráticos no mundo. Esse livro, Como as Democracias Morrem, discute, portanto, esse tema, né? O próprio nome do livro é indicador do conteúdo da sua discussão. Embora ele cite exemplos mundo afora, ele concentra a discussão no caso norte-americano. O livro ele foi escrito após a eleição do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016 e foi escrito a partir de um diagnóstico e de uma angústia dos autores de que poderia haver riscos à democracia norte-americana com a ascensão ao poder máximo, na chefia do executivo norte-americano, de uma figura com evidentes características autoritárias, como é o Donald Trump. E aí o livro analisa os processos sociais que caracterizam e que levam a essa situação lá nos Estados Unidos. E o diagnóstico que os autores apresentam é que uma das chaves para se compreender a situação contemporânea é identificar na sociedade norte-americana um estado de coisas caracterizado por uma polarização sectária extrema. Ou seja, existem grupos políticos cujo antagonismo e contraposição tem se dado de forma cada vez mais intensa, caracterizando uma polarização na sociedade norte-americana. Para esses autores, esse estado de coisas tem raízes históricas mais profundas, podendo ser associado ao processo de democratização racial e social que se iniciou nos Estados Unidos na década de 60, quando as pessoas negras passaram a ter direitos civis que elas não tinham até então, né, até a década de 60 do século passado, devido a um regime de segregação que imperava nos Estados Unidos até então. Para esses autores, esse processo de democratização racial, que tem como marco a aprovação de uma lei na década de 60, e também de decisões judiciais nesse sentido, na década de 60, ele foi caracterizado por um realinhamento político, social, étnico e cultural da sociedade norte-americana, que passou a ser aglutinada e associada aos dois principais partidos da política norte-americana, o Partido Republicano e o Partido Democrata, de uma maneira bastante específica, de modo que certas posições mais favoráveis à democratização racial e aos direitos civis, e ampliação dos direitos civis, e mais favoráveis à laicidade do Estado e à desvinculação de preceitos religiosos, passaram a estar articuladas com o Partido Democrata, e certas posições mais ancoradas na retórica religiosa e também menos simpáticas à expansão dos direitos civis, passaram a se associar com o Partido Republicano. E aí esse realinhamento não foi apenas político-eleitoral, mas ele foi mais profundo, a ponto de gerar nos Estados Unidos comunidades com valores e com formas distintas de organização e de proposição política. E o choque entre essas comunidades é o que se vivencia para esses autores no período contemporâneo. Um outro tema interessante que eles discutem no livro, que eles destacam no livro, melhor dizendo, é o quão difícil é fazer política num regime democrático.
e o quão mais simples é fazer política ou governar num regime autoritário. A democracia, ela é um trabalho árduo. Na democracia, as concessões são permanentes. A negociação é a regra. Nada se decide sozinho. Tudo se negocia. As derrotas compõem o cotidiano da vida política. E as vitórias, elas são sempre parciais. Né? O que se ganha hoje pode se perder amanhã. Os grupos derrotados sempre podem, num regime democrático, se rearticular e se realinhar e mudar a situação. Nada é fixo, nada é permanente. E é isso que torna governar num regime democrático difícil. A pessoa com propensão autoritária não gosta de ser discordada, não gosta de não ver os seus desejos atendidos, tem dificuldade em fazer concessões. E aí, para esse perfil de pessoas, uma democracia é de fato o fim do mundo, é ingovernável, né? Quando na verdade as dificuldades são evidentes porque esse processo de integrar os diferentes na tomada de decisões, ele é de fato complexo, mas ele é necessário e importante. Um outro tema interessante que o livro trabalha e que os autores consideram como o argumento principal do livro é o destaque em dois princípios procedimentais como sendo o sucesso para os autores do que se chama de uma vitalidade da democracia norte-americana. Para esses autores, essa vitalidade da democracia norte-americana estaria ancorada principalmente na tolerância mútua e na reserva institucional. O que é tolerância mútua para esses autores? É concordar em discordar. É a compreensão de que, num regime democrático, adversários têm direito de existir, de se manifestar e de disputar nos limites que impõem as regras do regime democrático suas posições e posturas. Concordar em discordar é assumir que o adversário tem tanta legitimidade na sua posição quanto você mesmo. É concordar que a discordância que existe entre você e seu adversário é necessária, é saudável, é inerente ao regime. O oposto disso seria crer, pensar que o seu adversário é seu inimigo e porque ele discorda de você, ele tem que ser eliminado, ele tem que ser preso, ele tem que ser morto. Né? E para esses autores, a democracia norte-americana e qualquer democracia saudável precisa se amparar nessa regra básica, nesse princípio procedimental básico de convivência que eles chamam de tolerância mútua. Para eles, um segundo princípio procedimental básico de convivência, que eles analisam como existente nas democracias com vitalidade, é a reserva institucional, é a autocontenção pelos poderes constituídos do exercício abusivo das suas próprias prerrogativas. É exercer os poderes que a Constituição e a legislação lhe atribuem como poder executivo de forma autocontida, de forma a promover harmonia e nunca usurpar o espírito e os valores fundamentais consagrados nas normas jurídicas.
os autores, eles colocam também, em determinado momento do livro, o que eles apontam como sendo sinais de alerta para se reconhecer um governante autoritário, um aspirante a ditador, né, ou a ditadora. Segundo eles, uma pessoa autoritária, em regra, rejeita as regras do jogo democrático, seja em palavras, seja em ações. Uma pessoa autoritária nega a legitimidade dos oponentes, constrói uma retórica de inimigos, se embasa numa retórica que não admite controvérsia, que não admite contrariedade à sua própria posição. Um aspirante a ditador, uma pessoa autoritária, tolera e encoraja o uso da violência. E, segundo eles, uma pessoa autoritária se mostra disposta a restringir liberdades civis de oponentes e também a restringir a liberdade de imprensa. O livro também coloca, pensando no caso norte-americano e de outras sociedades também, como sendo ações típicas dos governos autoritários no anseio por legitimar a sua posição de poder e consolidar no tempo essa situação de governo, 3 ações típicas. Uma primeira, capturar os árbitros do regime democrático. Colocar a seu serviço instituições que deveriam zelar pelo cumprimento da lei, como, por exemplo, instituições judiciais, instituições policiais e outras instituições regulatórias. Capturar os árbitros e colocar os árbitros para apitar o jogo a seu favor. Da mesma forma, perseguir adversários tirando do jogo as estrelas do outro time, tirando do jogo os principais jogadores do outro time. E, por fim, uma terceira ação típica de governos autoritários, segundo os autores do livro, é reescrever em benefício próprio as regras da disputa política. Ele coloca como uma indagação presente no momento contemporâneo em diversas sociedades nacionais se o aspirante a ditador que eventualmente surge na chefia de uma instituição estatal, na chefia de um Estado nacional, será que ele vai conseguir subverter o regime democrático e se consolidar como um autocrata, ou irão as instituições estatais e sociais constranger esse aspirante a ditador de modo a mantê-lo nos limites de uma disputa política que possa se considerar democrática? Para eles, essa é uma questão importante a ser colocada para o mundo hoje. E aí, eles fazem algumas sugestões de ações possíveis para a defesa da democracia, para a defesa dos regimes democráticos. Entre essas sugestões que eles fazem estão a utilização permanente dos canais institucionais, onde eles existam, né? Então, se é possível ajuizar ações judiciais, se é possível utilizar a liberdade de imprensa, se é possível utilizar a liberdade de expressão, o façam permanentemente, ajam por meio dos canais institucionais em defesa das liberdades civis e políticas. E também uma outra sugestão que os autores colocam é a necessidade de formarmos amplas coalizões em defesa da democracia, e coalizões que incluam pessoas e grupos com posições divergentes, mas que partilhem essa demanda por patamares minimamente saudáveis de convívio social, que incluem
a tolerância mútua e o respeito às liberdades civis, políticas e aos direitos sociais. Então, a gente precisa, no Brasil e em outras sociedades, fortalecer a criação dessas coalizões que atuem permanentemente e vigilantemente em defesa da democracia, para impedir que os aspirantes a ditadores que estão no poder, no Brasil e em outros lugares do mundo, subvertam as instituições democráticas. E aí, a partir dessa discussão do livro, eu tenho uma série de questões para vocês, que eu vou colocar elas agora, mas e posteriormente, melhor dizendo, eu vou abrir aí para um debate da turma. Como que vocês veem que essa discussão ajuda a gente a entender o Brasil? Como que vocês veem a situação do Brasil em relação à estabilidade democrática? Há riscos? A democracia está consolidada? Vocês acham que é importante defender a democracia? Por que que isso é importante? Como atuar na defesa da democracia no Brasil de hoje? Pensem nessas questões enquanto a gente continua a discussão dessa aula, adentrando um segundo tópico, aí, um segundo texto que a gente vai trabalhar, que é, como eu falei para vocês, o relatório elaborado esse ano sobre democracia por um instituto, uma organização social não estatal. O que esse instituto faz? Ele elaborou uma série de indicadores multidimensionais para pensar a qualidade das liberdades civis e dos direitos políticos nas sociedades nacionais de todo o mundo, por meio de avaliações feitas por especialistas e pela resposta de especialistas acadêmicos a questões que são colocadas pelo Instituto. Eles qualificam os regimes democráticos nas sociedades nacionais. E eles têm 4 tipos básicos de regimes com os quais eles trabalham, pensando apenas 2 dimensões da democracia: a dimensão dos direitos civis, direito de expressar pensamento, direito de imprensa, liberdade acadêmica, direito de ir e vir, etc., e a dimensão liberal da participação política, direito de votar, direito de se candidatar, direito a ter eleições limpas. O Instituto ele não entra naquela discussão mais complexa que o Boaventura de Souza Santos faz, por exemplo, sobre a necessidade de se intensificar a participação do povo no processo decisório. Eles não trabalham isso, mas trabalhando a dimensão civil e a dimensão política liberal dos direitos e da participação, eles elaboraram uma tipologia com 4 categorias de regime. O que eles chamam de democracia liberal, que seria o regime em que há mais respeito e mais efetivação de direitos civis e de direitos políticos. O que eles chamam de democracias eleitorais, que seriam regimes em que há eleições regulares, eleições limpas, mas há problemas, por exemplo, na restrição do poder do executivo e nas liberdades civis. O que eles chamam de autocracias eleitorais, né, regimes que eles não consideram democráticos, que eles consideram autocráticos, mas onde há eleições regulares e minimamente legítimas, e o que eles chamam de autocracias fechadas, regimes onde não há garantias mínimas nem de direitos civis e onde não há também eleições. Partindo dessa tipologia e classificando todos os países do mundo
em critérios adotados para demarcar as diferenças dentro dessa tipologia, os autores desse relatório, eles concluíram agora, em 2020, que há no mundo uma aceleração do processo de autocratização. Ou seja, cada vez mais as sociedades têm caminhado e têm se constituído como autocracias e têm deixado de garantir direitos civis, deixado de garantir minimamente direitos de participação política. De modo que, desde que o relatório passou a ser feito, é a primeira vez que, nesse relatório, autocracias são maioria no mundo. Né? Existe hoje, para eles, mais regimes autocráticos do que regimes democráticos. 54% da população global vive no que eles consideram como autocracias. São, ao todo, 92 estados classificados assim. E esse processo de autocratização inclui grandes sociedades nacionais altamente populosas, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Índia, como a Turquia. Né? Sociedades, Brasil, Estados Unidos e Índia, que eles ainda não consideram como autocracias. Né? O Brasil manteve, nesse último relatório, a classificação de democracia eleitoral, mas o relatório enfatiza e percebe esse processo em curso de fragilização dos instrumentos de participação política e dos instrumentos e das liberdades civis no Brasil. Para o relatório, são 3 eixos principais em torno dos quais se estrutura esse processo de autocratização. Para eles, intensificação do ataque à liberdade de expressão. Então, cada vez mais se ataca e se combate o divergente, e essa é uma característica desse processo de autocratização. A diminuição das liberdades civis e das liberdades acadêmicas, e há também enfraquecimento da qualidade das eleições. Embora o relatório traga esse diagnóstico alarmante e preocupante, ele também enfatiza que as manifestações sociais pró-democracia têm aumentado. Né? As pessoas têm se organizado mais e agido mais em defesa dos direitos civis e políticos. De modo que em 44% dos estados nacionais houve, em 2019, protestos pró-democracia. E esse foi um pico histórico nos dados que o relatório apresenta. E aí eu vou trabalhar com vocês alguns desses dados, vou apresentar para vocês alguns gráficos, para vocês entenderem melhor essa discussão feita pelo Instituto Varieties of Democracy, Variedades de Democracia. Nesse gráfico aí, esses 2 gráficos, a linha vermelha representa a quantidade de autocracias fechadas. A linha amarela, a quantidade de autocracias eletivas, autocracias eleitorais. Azul claro, as democracias liberais. E azul escuro, as democracias eleitorais em azul claro. Azul escuro, as democracias liberais. Dá para se perceber que na década de 70, na década de 80, na década de 90, né, e mesmo na década de 2000, houve uma franca queda das autocracias fechadas. E esse processo, na última década, foi revertido com a mudança de tendência para a ampliação das autocracias fechadas. Já em relação, por exemplo, às democracias liberais e também às democracias eleitorais, houve crescimento na década de 70, 80 e 90, uma certa estabilização na década de 2000 e uma queda aí na última década, de modo a evidenciar
essa tendência bastante problemática de diminuição do número de sociedades nacionais em que se garante patamares mínimos de participação política e de liberdade individual. Esse outro gráfico trabalha com essa mesma tipologia, mas pensando a quantidade da população mundial que vive em cada tipo de regime político. E apresenta mais ou menos as mesmas tendências desse gráfico à esquerda, que traz a quantidade de estados nacionais. Já esse outro gráfico, ele traz a linha pontilhada azul, os países em democratização. E aí repara que a gente tinha muitas sociedades em democratização na década de 70 e 80, na década de 90 houve o auge desse processo e desde então tem diminuído o número de sociedades em democratização e ampliado significativamente o número de sociedades em autocratização, ou seja, sociedades que têm diminuído a proteção dos direitos civis e políticos. Isso está representado no gráfico pela linha vermelha. Do mesmo modo, no gráfico da esquerda, a gente tem o número de estados, no gráfico da direita, o proporcional em relação à população global. Essa próxima figura, ela mostra um panorama em mapa desse processo. E a gente vê em vermelho e amarelo as sociedades nacionais que têm se autocratizado e em verde as sociedades que têm se democratizado. Então, na África, no continente africano, há algumas sociedades em democratização e algumas sociedades em autocratização. No restante do mundo, a tendência manifesta é de autocratização, de diminuição dos direitos civis e políticos. Esse gráfico ele apresenta a evolução das manifestações de massa pró-democracia da década de 60 até o ano de 2019, tanto em sociedades tidas como democráticas, isso está no pontilhado azul, quanto em sociedades tidas como autocráticas, isso está no gráfico vermelho. E esse dado mostra a resistência. Né? O título até do relatório autocratização surge, resistência cresce, porque de fato tem ampliado o número de manifestações sociais em defesa da democracia. Esse último gráfico, ele trabalha também o comparativo entre as manifestações de massa em defesa da democracia, isso está na linha pontilhada, com o processo de autocratização, que está na linha vermelha, mostrando que quando ampliou o processo de autocratização a partir da década de 2000 e com mais ênfase na década de 2010, foi o período em que também cresceram as manifestações de massa pró-democracia. E essa última tabela, ela apresenta as sociedades nacionais que apresentaram queda mais expressiva nos indicadores com que trabalha esse relatório, nos indicadores de democracia política que trabalham esse relatório. E o Brasil é uma das 5 sociedades em que houve deterioração mais significativa nos indicadores de direitos políticos e sociais no mundo todo na última década. Enquanto em 2009 a gente era categorizado num ranking de 0 a 1 como 0,76, no ano passado passamos a ser categorizados como 0,51. Então, embora esse instituto considere que ainda somos uma democracia, né, embora uma democracia eleitoral, não uma democracia liberal, o instituto entende que tem havido uma deterioração muito significativa da qualidade da democracia no Brasil. E partindo disso, então, encerrando aqui a etapa expositiva da aula,
eu gostaria de ouvi-los e ouvi-las, caso queiram se manifestar, sobre esses temas, né? Esses dados, eles são próximos à percepção que vocês têm desse fenômeno? Vocês têm participado de atos em defesa da democracia? Como que vocês acham que se pode defender a democracia? E também, retomando a discussão do livro, né, como que esse livro ajuda a entender o Brasil, quais são os riscos à democracia brasileira e por que defender a democracia é importante. Eu vou interromper agora a gravação e fique à vontade quem quiser comentar esse tema.